Oi, pessoal. Estamos na conversa sobre a Bíblia número 13 e vamos tratar da novela de Jonas. A novela de Jonas? Mas Jonas não é um profeta? Sim, Jonas é um profeta, mas é personagem de uma novela. Não é igual aos outros livros proféticos. Os livros proféticos geralmente começam na época do rei tal, né? Ou a visão do profeta tal, né? Não coloca o profeta dentro de um cenário. Lembra a novela de Ruth? Então, para entender melhor, vejam o vídeo anterior que trata da novela de Ruth, porque é o mesmo tipo de literatura, é uma novela. Né? E, como toda novela, no início tem que apresentar o cenário, né? Ou seja, montar o cenário, né? O palco onde a novela, né? Se desenrola. Né? Então, Jonas é uma coisa, é um profeta colocado num cenário de uma novela, e aí então vem todo o desenrolar da novela. E de que época seria essa novela? Bom, qual é o assunto dela? O assunto dela é a xenofobia, ou seja, a fobia a estrangeiros e estrangeiras. Né? Por quê? Porque Jonas é enviado a profetizar não para o povo de Israel, como os outros profetas, mas para outro povo. E um povo cuja capital era Nínive, que é o povo assírio, que é o Império Assírio, né? Que era justamente por o Império Assírio ter sido muito ruim, né? O babilônico também, mas o assírio, né? Ter sido muito ruim, era tido como assim a pior espécie de pessoa, a pessoa com o povo do qual tinha mais rejeição às pessoas que eram xenófobas, que odiavam as pessoas estrangeiras. Então, como o Império Assírio, ou os ninivitas, a capital do Império Assírio, iriam se converter a Deus? Impossível, jamais. Né? Era algo inimaginável. E, de fato, nunca aconteceu essa conversão, porque uma novela é fantástica. Né? Então é colocado nesse cenário onde um profeta de Israel é enviado a profetizar contra a capital do Império Assírio, que depois vai cair no século VII nas mãos dos babilônicos, né? E então e esse povo se converte. Mas parece muito simples, profeta, não, mas aí que acontece? O profeta Jonas encarna toda essa xenofobia, toda essa rejeição aos estrangeiros. E, portanto, se recusa a fazer isso. E depois, quando faz isso, ele entende que, bom, só vai lá para cumprir tabela, né? Ou seja, para fazer pro forma, profetizar e a cidade ia ser destruída igual. Ele achava a coisa mais inútil do mundo ir lá profetizar para o estrangeiro que já está condenado. Né? Mas ele profetiza e o povo de Nínive se converte. Né? Então, até quando vai profetizar, ele primeiro rejeita. Então, a parte dramática que vamos ver agora. E então o povo se converte. E aí ele fica bravo. Fica bravo porque o povo se converteu. Tá? Então, essa temática da xenofobia é uma temática típica da época da nova ordem sacerdotal, quando as pessoas estrangeiras há um nacionalismo racista, um nacionalismo, né, como muito parecido ao nazifascismo, né, racista, fechado, né, no qual então o povo de Israel não pode se misturar com nenhum outro povo, né? E aí então esta novela de Jonas é uma contestação total a essa visão. Possivelmente, então, ela tenha sido escrita depois do século V, depois de 450, mas pode ter ido até a época grega, porque as novelas vão até a época grega. Só que na época grega já não tinha tanto isto, né, em relação aos estrangeiros. Tinha menos, mas também continua existindo até a época de Jesus. Então, a partir do século V, pode ter sido qualquer época, até o século III, mais ou menos, né? Porque depois já também muda as circunstâncias e as novelas assumem, como Daniel, vamos ver depois, outro caráter. Né? Mas então, vamos ver o texto, né? Que nós vamos dedicar hoje a esse texto para dar bastante atenção. Então, o cenário está no capítulo 1 do livro de Jonas, né? E diz, né, que a palavra de Javé foi dirigida a Jonas, filho de Amate. E diz: levántate y vaya a Nínive
uma grande cidade e anuncia contra ela a sua maldade, que sua maldade chegou até mim. Né? Então, levanta-te e vai a Nínive. Não disse que Nínive é capitão do Império Assírio, não fala de imperador, não fala de nada. Nem dos pecados da Síria, que são condenados em vários livros proféticos, né? Por causa das maldades que o Império Assírio praticou, né? Nada disso, porque é simplesmente o cenário. Então, a pessoa diz, um profeta mandado para Nínive. Claro que, acto seguido, no versículo 3, Jonas se levantou-se para fugir para Tarsis, né? Na Fenícia, né? Para longe, né? Para longe da face de Javé. Então, aí outra questão, assim, bom, alguém acha que pode se esconder de Deus? Não, não pode. Né? Então a novela diz, olha, há um problema. Se Deus te manda profetizar para alguém que tu não quer, que acha inútil ou que tu odeia, né? Então não adianta fugir. Né? E isso nós vemos, isso tem a ver com Atos, depois leiam, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, 11 e 12, que é a visão de Pedro, porque lá também temos um reflexo no Novo Testamento deste mesmo problema. Ou seja, será que estrangeiros, pessoas não circuncidadas, né, que não tinha aquela circuncisão que era feita nos homens e é uma marca do judaísmo, podiam se converter? Né? Podiam ser considerados iguais aos homens e às famílias dos homens circuncidados? Porque era só homem, né? O batismo depois fica democrático, todo mundo batiza igual. Mas a circuncisão é só para os homens. Né? Então, será? Né? E aí, abaixa um lençol, o Pedro, eu brinco que não é um sonho, é um pesadelo, né? Baixa um lençol com todo mundo de bicho que a lei judaica proibia comer e disse, não, tem que se alimentar com esses bichos. Né? E mas como eu sou um judeu que tenho praticado a lei, nunca desobedeci, ele diz, mas se eu te mando, quem é tu para dizer que não? Né? Então, isso, esse mesmo texto, e isto aqui vale também para todos os outros grupos de pessoas que acham que não podem, não têm condições de participar do povo de Deus. Né? Então, ele foge. Né? E aí, então, quando está num barco, né, a caminho da Fenícia, aí há uma tempestade, né? E o barco então começa quase a naufragar. E os marinheiros são estrangeiros também. Então é todo mundo estrangeiro. O único judeu que tem nessa novela é o próprio Jonas. Porque até os marinheiros também não são judeus. Né? E aí então os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar para o seu Deus. Versículo 5. Então os marinheiros tinham outro Deus. Então, veja, isto também é importante para o diálogo interreligioso. Aqui não diz que não existe outro Deus. Diz que o Deus de Jonas era um e o Deus dos marinheiros era outro. Né? E então, primeiro, claro, lançaram a carga do navio ao mar, enfim, para tentar aliviar o peso do navio, ver se se salvava. Aí viram que Jonas estava no fundo do navio e que dormia profundamente. Então, Jonas, além de ser um cobarde e querer fugir de Deus, é indiferente ao sofrimento dos estrangeiros. Por que ele dorme? É muito diferente que não se pode fazer não se pode fazer um paralelo com Jesus dormindo no barco na tempestade. Não, esse paralelo não se aplica, porque Jesus dormindo no barco da tempestade se refere à ansiedade dos discípulos e à fé. E aí todo mundo no barco de Jesus tem a mesma fé. Aqui não. Aqui se refere a estrangeiros, que são marinheiros, que têm outro Deus, conforme dito aqui. E Jonas está nem aí com esses estrangeiros, mesmo estando no mesmo barco. Né? Interessante. Isso que a gente fala no diálogo interreligioso em relação à ecologia. Né? Como não vamos ter diálogo interreligioso? Estamos todos no mesmo barco, na mesma casa comum. Né? Ou nos salvamos todos ou nos afundamos todos. E todas e todes. Então, temos que dialogar com todas as pessoas, não importa a fé que tenham, com o mesmo objetivo, né? Preservar o meio ambiente, defender a ecologia, defender a vida na Terra, da qual nossa vida também faz parte. Então, neste caso, ele estava indiferente. Então, este Jonas está dormido e indiferente.
E aí o comandante cobra para ele, né, que como pode dormir, não está percebendo que estamos afundando, papapá, né? É, e aí eles têm um sistema de consulta, tipo Búzios, de consulta ao seu Deus sobre o que está acontecendo. Ele lança e aí os Búzios, então, ó, Javé se manifestando através de uma prática religiosa de outro Deus, de outro povo. Muito importante, né? Isso, né? O diálogo interreligioso, né? É, e aí lançam essa sorte e, e caiu sobre Jonas. Dizem, não, o culpado é esse cara aí, é Jonas. Né? E então, aí ele disse, escuta, Jonas, o que tu está fazendo mesmo nesse barco? De onde que tu vem? Para onde tu vai? Porque aqui está nos dizendo nossas divindades, aqui é a sorte que a gente lança, que tu é a causa de tudo isso. Né? É tudo uma novela, né? Mas que? Então, os estrangeiros que adoram outro Deus conseguem entrar em contato com Javé, de quem o próprio Jonas estava fugindo, e dizem que Jonas é o culpado dessa situação. Né? E aí, então, finalmente Jonas é jogado ao mar, né? No final do capítulo 1, veja, isso é muito interessante, final do primeiro ato, né? O primeiro capítulo 1, o primeiro ato. O cenário com a situação dramática gerada por Jonas naquele barco. E veja, o próprio Jonas lhe disse, né? Eles perguntam: que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Pois o mar se torna cada vez mais tempestuoso. E o próprio Jonas disse: olha, me joguem fora, me joguem no mar. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós, porque sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Então, da indiferença inicial a uma culpa. Ele se sente extremamente culpado. A confissão de culpa de que o mal é devido a fugir de Deus. Né? No versículo 14. Eles invocaram então Javé. Então, os caras que têm outro Deus também invocaram Javé, porque para eles não tinha problema de invocar outros deuses. Então, é contra exclusivismo religioso, né? Ou seja, há pessoas que adoram várias divindades, mas também invocam o nosso Deus. E devemos proibir? Ah, não, você não pode invocar Javé. Não, porque você segue outro Deus. Não, não diz isso aqui na novela. Eles invocam Javé porque não queremos perecer, não queria morrer por causa do problema com este homem aqui, né? E então tomaram Jonas e o lançaram no mar, e o mar cessou seu furor. E os homens foram então tomados por um grande temor com Javé. E ofereceram sacrifício a Javé e fizeram voto. Então, aí eles meio não se convertem a Javé, porque aqui não diz que abandonaram o seu Deus. Incorporam Javé à sua fé. Dizem, então esse Deus Javé é um Deus legal, porque é um Deus justo, não protegeu o cara que adorava ele para que os outros morressem, mas, ao contrário, fez o cara que adorava ele assumir a responsabilidade para que os outros vivessem. Então vamos reconhecer este Deus Javé. Né? Então, assim termina o capítulo 1. Aí entra o 2, né? E aí então disse: Javé determinou que surgisse um grande peixe, grande para engolir Jonas. E aí Jonas permaneceu nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Né? Alguns colocam isto depois na leitura alegórica. Alegórica é quando tu usa a leitura da Bíblia para falar qualquer coisa. Usaram isso para falar da ressurreição de Jesus no terceiro dia, mas Jesus não ficou 3 dias e 3 noites. Foi no terceiro dia. Jesus é morto na sexta-feira, né, às 3 da tarde, e já na madrugada de domingo está ressuscitado. Né? Então não foram 3 dias e 3 noites, foram no terceiro dia. Sexta um dia, sábado outro dia, no terceiro dia. Lembrando que o dia começa sempre às 6 da tarde para o judaísmo. Então, o primeiro, ele foi às 3 da tarde de sexta, quer dizer, sexta-feira, até às 6 da tarde de sábado foi o segundo dia, e no terceiro dia, ou seja, depois das 6 da tarde de sábado, mas
relatado no primeiro dia, na madrugada do primeiro dia da semana, do domingo, que depois chamamos de domingo, e depois aparece os domingos sempre, né? Por isso, cuidado com aquela história que Jesus teria ressuscitado no sétimo dia, não. Ressuscitou no primeiro dia, né? No domingo, que depois chamamos de dia do Senhor por isso. Né? Mas então é usado por isso, mas é 3 dias, né? Que é um número também, né? De um período, né? Que é colocado aqui na novela. Né? E aí ele ora na barriga do peixe e disse: Da minha angústia clamei a Javé e ele me respondeu do seio do Sheol. Então veja, o Sheol era o lugar onde os mortos iam. Então Javé também está lá, onde estava o deus Mote, onde estava o deus Hades dos gregos. Aí estava Javé. E de lá, desde a com os mortos, diz que não, né, eh, que vai salvar ele, né? Como poderei contemplar novamente o teu santo templo? As águas me volverão a teu pescoço. Todo um cântico, todo em verso, também essa parte deve ser cantada, que ele dorama. Ele cantando no peixe, né? As suas e aí se lembra de Javé. Claro, na hora que aperta, todo mundo se lembra de Deus, né? Nessa hora, na hora de assumir a responsabilidade, não, mas na hora que aperta, todo mundo. Então aí se lembra de Deus e tal. E aí termina o segundo ato, quanto a mim, com cantos de ação de graças, oferecei sacrifício, cumprirei tudo. Agora vai cumprir os votos, vai fazer tudo. Então, e aí o Javé falou com o peixe vomitou Jonas sobre terra firme. Como fez isso, não sei, porque a novela é fantástica, não é para ser explicado. Né? Bom, aí vem o próximo ato, que é a conversão de Nínive. Então ele chega, quando descobre onde estava em Nínive. Né? Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia a mensagem que eu te disser, disse Javé para Jonas. Né? E Jonas foi à cidade, né? E ficou aí também. Já é 3 dias de marcha, são sempre 3 dias, é o fio condutor, né? 3 dias de marcha, né? E Jonas entrou na cidade, percorreu durante todo o dia, e aí ainda 40 dias. Então, deu 40 dias para Nínive ser destruída. 40 dias sempre a quarentena, a quaresma, os 40 anos no deserto, né? E Mulan disse, bom, vamos dar um tempo, o tempo de Deus para as pessoas refletir sobre isso, né? E a notícia chegou ao rei de Nínive, veja que não fala que é um imperador assírio, nem o nome, porque não interessa. É uma novela ambientada desta época, mas uma época muito posterior. E ele se levantou do trono e aí se encheu de saco. Como ele sabia como fazer, né? Ele faz todo o ritual de conversão e de pedido de perdão judaico. Mas ele era de outro povo, que tinha outro Deus. Nem pergunta que Deus é. Ele diz, o Deus já veio, um Deus de outro povo. Então, é uma novela para dizer que impede as pessoas estrangeiras adorarem e seguir a Javé. Os marinheiros adoram a Javé, reconhecem Javé. O rei de Nínive reconhece Javé. Então, o que impede que uma pessoa estrangeira, a pessoa dessas discriminadas, reconheça Javé? Nada impede, né? Nada impede. E aí então todo mundo, homens e animais, gado miúdo, não provarão nada, não provaram nada, ficaram em jejum total. Uma conversão que nunca se viu nem em Israel, porque é uma novela, então, mas também para mostrar que qualquer ser humano tem a capacidade de reconhecer seus erros, de se transformar, de ser uma pessoa melhor. Não há nenhuma condição que seja de por si pecado, nenhuma condição própria do ser humano, né? Que seja de por si pecado, isso vale para a questão LGBTQIAPN+, mas para qualquer outra condição, que está no ser humano, e nenhum ser humano não é impedido da capacidade de se transformar e se tornar uma pessoa melhor. Né? E aí então acontece tudo isso e termina este terceiro ato, que é o mais curto, dice, quem sabe, então no versículo 9, dice, quem sabe, talvez Deus volte atrás, se arrependa, se revogue o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. Ele disse, quem sabe? Por que não considerar? Eu não, nada. Eu estou falando para ele porque vai morrer igual. Mas é para que saibam por que morreram. Né? Isso que Jonas, né? Não, mas será que Deus não pode mudar, né? a sua opinião?
o seu julgamento, vendo a nossa disposição de nos transformar, de mudar como pessoas melhores. E Deus viu as suas obras, diz no versículo 10 do capítulo 3, que eles se converteram de seu caminho perverso. E Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhe e não fez. Deus não fez. Então, vamos ver. Então, Deus se arrepende, Deus volta atrás. Né? Isso lembra a negociação de Abraão em Sodoma. Né? Quando Abraão disse, se te vê 100 justos, se te vê 50, se te vê 20, se te vê 10, te vê um justo, tu, né? Mas aí, claro, a sociedade é destruída, mas o justo, então, se salva. Aqui não, aqui Deus volta atrás para o povo inteiro, né? Um povo que não disse que não quer abandonar seu Deus, ninguém abandonou Deus nenhum aqui, simplesmente se converteu da maldade que tinham praticado, da injustiça, da violência, que era a fama do povo de Nínive por causa do Império Assírio, né? Do qual não é mencionado aqui, porque é uma novela para falar de qualquer ser humano que é discriminado. Aqui o foco não é o povo de Nínive, o foco é o ódio do povo judeu contra os estrangeiros. E isto mostra que não tem nenhum fundamento, que inclusive se baseia num desconhecimento da natureza misericordiosa, amorosa e inclusiva do próprio Deus. Né? E aí no último ato, o ato 4, mas isso trouxe Jonas para um grande desgosto. Ele vai lá e diz que o Deus se arrepende, não, e aí Jonas, agora vou meter de mentiroso, porque diz que ia morrer, não morreram. Agora o mentiroso sou eu, viu, já vê? Tu me fez tudo isso para eu passar de mentiroso. Porque não foram mortos. Aí, se todo mundo tivesse sido morto, eu não teria sido mentiroso. Mas teria alguém para saber que eu era mentiroso, não, teria morrido todo. Né? É como um genocídio palestino. Né? Ou seja, querem matar um povo inteiro para terminar com um suposto inimigo, sei lá, com um grupo que ameaça então, a população de Israel, então vão matar o povo palestino inteiro. É assim. Né? Então, quando não mata, quando não há o genocídio do povo ninivita, então o Jonas fica bravo. Né? E aí, então, olha, Yahvé reclama, né? Quando estava a minha terra, fugi e tal, passei a passar por tudo isso para nada, né? Aqui no versículo 8, Jonas saiu da cidade e instalou-se ao leste da cidade. Porque ele ainda achava que Yahvé, depois que ele orasse, ia destruir mesmo, porque, bom, como já ia fazer uma coisa dessa com ele, né? O povo não interessava. Aí então, e Javé fez crescer uma mamoneira, disse aqui, tipo uma planta que cresce rápido, né? Para dar sombra, porque era o deserto. Aí, que bom. Javé até sombra me deu, então tá tudo certo, né? E aí tá tudo certo, esperando, né? E aí quando o sol se levanta, a planta seca. Mas como? Agora eu vou passar calor? Para que tu me fez sombra se agora me dá calor? De novo, a ideia errada de que Deus faz a nossa vontade e não a vontade de Deus. E a vontade de Deus é amorosa, inclusiva, é além, inclusive, da nossa percepção. E, evidentemente, muito além de qualquer preconceito que a gente possa ter. Deus é maior do que tudo isso. Né? Mas Jonas não entende e fica bravo, né? E o sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia, né? No versículo 8 do capítulo 4, né? E desfalecia, então pediu a morte. Aí veja, a xenofobia chega a um ponto, tal, e isso não vemos no genocídio palestino e em outros lugares, que os caras preferem morrer do que deixar outro povo viver. Né? Como o feminicídio. O homem mata a mulher e prefere morrer do que a mulher tenha a liberdade de ser quem é e de se relacionar com quem quiser. Não, então prefiro morrer porque minha honra, sou macho, sou dono. Né? Bom, Jonas, a mesma. Então, claro, se falamos de xenofobia, vale para todos os outros preconceitos, né? Não só para xenofobia. Né? E aí, então, está certo que, aí no versículo final do 9, diz: está certo que me aborreça até a morte. Yahvé disse, então a resposta já vem para fechar a novela então de Jonas. Tu tens pena da mamoeira. Diz, está com pena da mamoeira, que pobre plantinha, né, que morreu, né? Mas
e que não te custou nenhum trabalho, tu não fez nada. Ela cresceu e morreu sem tu fazer nada. Tá? É, e não terei pena eu de um povo inteiro, do povo de Nínive, da grande cidade, onde há mais de 120 mil homens. Não se contavam as mulheres e as crianças, mas 120 era, no tempo, milhões de pessoas, né? Que não distinguem entre a direita e a esquerda, assim como muitos animais. Quer dizer, pessoas que estão. Bom, aí no final, a novela dá um certo grau de razão ao judaísmo. Tá bom, você acha que esse povo está perdendo, mas depois então foi um império que matou muita gente, que fez muita coisa errada, e eles não sabiam distinguir, mas e se distinguirem entre direita e esquerda? Se conseguirem raciocinar e pensar, não terei pena eu desse povo? Né? Então, assim termina a novela. Não é uma coisa dos tempos de hoje, mas é um grande manifesto contra o preconceito, contra a manipulação de Deus, contra o egoísmo religioso. Né? Então, leiam Jonas e pensem nesses preconceitos todos, se coloquem como pessoas que têm preconceitos no lugar de Jonas e coloquem as pessoas que são vítimas, destinatárias deste preconceito no lugar do povo de Nínive e vão ver como vai fazer completamente sentido. Mas se vocês são também destinatárias do ódio de outras pessoas, se coloquem no lugar do povo de Nínive, né? E entendam que passa na cabeça doentia, no coração doentio, na alma doentia de quem tem preconceito, xenofobia, homo, lesbo, transfobia, qualquer fobia, aporofobia contra pobres, qualquer fobia contra as pessoas, né? A misoginia contra as mulheres, enfim, você entenda a cabeça doentia. E vamos orar para que novelas como esta e outras ações curem estas pessoas, né? Que o peixe do bom senso, do amor, os engula, né? E que a plantinha, né? Da boa vontade, da solidariedade, dê sombra para que eles entendam que a vida das pessoas é mais importante para Deus do que qualquer teologia ou qualquer definição do que é pecado ou não é, né? E que o amor está acima de tudo. Nos vemos na próxima conversa. Essa foi mais curta, mas eu queria com você passar pela novela de Jonas, que é muito importante, e entender por que é uma novela e não um livro profético. Até a próxima conversa com a Bíblia.